Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje seguiremos em nossa caminhada pelo livro História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje abordaremos o capítulo 4 do manuscrito A. Antes de começarmos, eu quero te convidar a escutar essas meditações, esses comentários com o coração aberto. E se algo aqui encontrar espaço em você, não deixe isso parar em você. Expresse isso em palavras, partilhe com alguém e permaneça por aqui conosco. Peça ao Senhor, com simplicidade, uma graça. A graça de não apenas ouvir com a mente, mas de deixar que essa história ilumine a sua própria história. Amém. Pois bem, meus queridos, hoje nós daremos mais um passo na história da pequena Teresa. E entramos em um terreno decisivo. Não apenas porque ela narra fatos importantes, mas porque neste momento da sua vida começa a se formar de uma maneira ainda silenciosa aquilo que depois será a sua via espiritual. Porque o que acontece aqui com Teresinha, meus irmãos, acontece de algum modo com toda alma que se permite ser conduzida por Deus. Muito bem. Teresinha começa falando de algo que, à primeira vista, parece pequeno. Seu gosto pelas estampas, pelas imagens, pelas leituras. Mas isso não é um detalhe secundário. É a formação do seu mundo interior. Ela diz que certas imagens a faziam esquecer o tempo. Não era distração, era absorção. Era como se algo dentro dela fosse tocado profundamente. Isso nos diz algo muito sério. A alma, meus irmãos, ela é moldada por aquilo que ela contempla. A alma é moldada por aquilo que ela contempla. São João da Cruz, ele insiste que o coração humano, ele se inclina na direção daquilo que ama. E o amor nasce, muitas vezes, do olhar. Aquilo que você contempla repetidamente acaba por formar em você uma inclinação. E aqui surge uma pergunta que não é teórica. Na verdade, é muito prática, sobretudo em nossos tempos, com tantos estímulos. O que você tem contemplado em sua vida, meu irmão? O que tem ocupado o seu imaginário, o seu tempo livre, o seu interior? Teresinha foi protegida. Ela mesma reconhece isso. Diz que nunca lhe foi permitido ler algo que fizesse mal à sua alma. E isso não é acaso, é providência. E ao mesmo tempo havia um limite. Ela precisava parar, interromper a leitura, mesmo quando estava mais envolvida. E isso lhe custava. Aqui há uma pequena sese, quase escondida.
um exercício de liberdade. Santa Teresa de Jesus, ela fala que uma das maiores dificuldades da vida espiritual é aprender a governar a própria atenção, não deixar que a alma se disperse continuamente. E no nosso tempo, isso se torna ainda mais evidente. Quantas vezes você começa algo, meu irmão, e não consegue parar? Quantas vezes o seu tempo escorre sem que você perceba? Pois é, Terezinha, ainda criança, começa a aprender isso. Amar o bem, mas não se deixar possuir por ele. Mas o texto avança e algo mais profundo aparece. Ela fala do desejo de grandeza. Ao ler a vida de Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, algo desperta dentro dela, um fogo, um ardor, um desejo de fazer grandes coisas por Deus, de realizar algo extraordinário. E isso é muito importante, porque Deus não destrói esse desejo, Ele o purifica. Ela começa a compreender que a sua glória não será visível, que não consistirá em feitos grandiosos aos olhos humanos. Pelo contrário, será algo escondido. E aqui está um ponto bem delicado. O coração humano, ele deseja naturalmente ser visto, ser reconhecido, ser confirmado, ser validado. Mesmo quando faz o bem, mesmo quando serve a Deus. São João da Cruz é muito radical nisso. Ele diz que o apego ao reconhecimento é uma das formas mais sutis de desordem espiritual. Santa Teresa de Jesus alerta: podemos desejar fazer grandes coisas apenas para evitar fazer bem às pequenas. Vou repetir. Eu acho que sim, existe uma sutileza nessa frase. Podemos desejar fazer grandes coisas apenas para evitar fazer bem às pequenas. Terezinha começa a entrar no caminho oposto. Ela aceita, ainda sem compreender plenamente, que sua grandeza será invisível. Isso exige uma conversão interior profunda, meus irmãos. E aqui entramos no centro luminoso deste capítulo, a preparação para a primeira comunhão. Aqui tudo muda de tom. Terezinha, ela não fala de técnicas, nem de métodos complicados. Ela fala de amor. Pequenos atos, pequenas renúncias, pequenas fidelidades. Ela mesma diz que cada ato era como uma flor. Ora, meus irmãos, isso é extraordinário, porque revela uma compreensão profundamente encarnada da vida espiritual. O amor não se constrói em ideias, mas em atos concretos. E aqui aparece algo que depois se tornará central na sua espiritualidade: a fidelidade nas pequenas coisas. Essa expressão, ela não é apenas bonita, ela é exigente. Porque é muito mais fácil
desejar coisas grandes do que ser fiel no pequeno. É mais fácil imaginar-se santo do que ser paciente com quem está do seu lado. É mais fácil desejar entregar a vida do que suportar as pequenas contrariedades do dia. Teresinha começa então a trilhar esse caminho de fidelidade. E então chega o momento da comunhão. E aqui o texto ele atinge uma densidade que ela não pode ser banalizada. Ela descreve não apenas um sentimento, mas uma união. Ela diz que já não eram dois, que ela havia desaparecido como uma gota no oceano. Isso é uma linguagem mística. São João da Cruz descreve exatamente isso quando fala da união transformante. A alma é tomada por Deus. Não perde sua identidade, mas já não vive centrada em si mesma. E Santa Teresa de Jesus fala de uma união de vontades. A alma quer o que Deus quer. Ou poderíamos também lembrar São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Pois bem, Teresinha experimenta isso, sem teoria, sem categorias, mas com verdade. E há um detalhe aqui essencial. Não há esforço aqui. Porque essa união, ela não é conquista humana. Ela é graça. Ela não pede nada. Ela não luta. Não negocia. Ela se entrega. E isso nos confronta, meus irmãos. Quantas vezes nossa relação com Deus é cheia de pedidos, cheia de negociações, cheia de permutas, cheia de condições, cheia de calculismos. E aqui, na experiência de Teresinha com Jesus, há apenas amor. Mas talvez o ponto mais profundo venha depois. Ela começa a olhar para a sua vida e interpreta tudo à luz dessa graça. E chega a uma conclusão surpreendente. Ela foi preservada. Deus não apenas perdoa, Ele impede. E aqui, meus queridos, há uma teologia muito fina. Ela reconhece que poderia ter caído, como qualquer outra alma, mas não caiu. Não por mérito, mas por misericórdia. E isso gera nela algo essencial: humildade e confiança. Humildade e confiança. São João da Cruz dirá que a alma só cresce quando perde toda a confiança em si e passa a confiar inteiramente em Deus. Teresinha começa a entrar nisso e ela usa uma imagem belíssima, a do pai que retira a pedra do caminho do filho antes que ele caia. Eu particularmente gosto demais dessa passagem. Ela chega a falar que é uma parábola, mas eu gosto demais desse trecho. Acho que pensar nisso me ajuda a
a ter paz em muitas coisas em minha vida, sabe? Em tantas coisas que às vezes acontecem e que eu não entendo e que às vezes até me aborreço, me revolto, mas quando eu penso que assim, olha, Deus conhece, Deus cuida de mim, Deus sabe o que é melhor para mim, e se Ele permitiu tal desafio, tal sofrimento, é porque nessa etapa talvez houvesse uma pedra muito maior e que se eu esbarrasse nela, talvez eu cairia e me machucaria muito. Então, pensar nisso me ajuda na minha vida espiritual. Então surge uma pergunta, né? Essa pergunta que silenciosa que eu me faço e que eu faço para vocês também. Você já reconheceu as quedas que não aconteceram? Os caminhos que você não seguiu? Os erros que você não cometeu? Não por sua força, mas porque Deus te guardou? Pensa nisso. Pensa nisso. Isso te ajudará a gerar em ti humildade e confiança. Isso muda completamente a nossa forma de viver, porque você deixa de se apoiar em si e passa a viver na gratidão. Já disse aqui e repito, tudo é graça. Tudo é graça. Mas como sempre, a luz não permanece sem purificação. Depois da comunhão, vem a noite. Os escrúpulos. Tudo se torna pesado. Tudo se torna dúvida. Tudo se torna inquietação com Santa Teresinha. Ela não confia mais no próprio julgamento. Ela precisa dizer tudo, ela precisa explicar tudo, ela precisa justificar tudo. Isso consome ela. Aqui há um contraste muito forte. Ela conheceu o amor, mas não consegue repousar nele. Ela conheceu o amor, mas não consegue repousar nele. Isso é profundamente humano, meus irmãos. São João da Cruz fala que, depois das consolações, Deus permite uma purificação, para que a alma não se apoie nos sentimentos, mas em Deus. E Santa Teresa descreve essas fases de instabilidade, onde a alma parece perder o chão. Teresinha passa por isso de uma forma bem intensa. E nesse período aparece algo muito importante: a mediação. Maria, sua irmã, ela confia tudo a ela. Isso nos ensina algo essencial. Deus não nos salva sozinhos. Ele nos dá mediações concretas. Mas essas mediações, elas não são definitivas. Porque chega um momento em que elas serão retiradas. E quando Maria entra no Carmelo, tudo muda.
Teresinha perde seu apoio. E aqui está um dos momentos mais delicados do texto. Ela diz que Maria era indispensável. E, de repente, não está mais. Isso, meus queridos, é uma experiência espiritual muito profunda. Porque Deus começa a deslocar a alma de um apoio humano para um apoio divino. E isso dói, mas é necessário. São João da Cruz dirá que Deus esvazia os apoios sensíveis para que a alma possa apoiar-se nele de maneira mais pura. E Teresinha, sem teorização, ela faz esse movimento. Ela levanta os olhos e se volta para o céu, para os seus irmãozinhos. E aqui há uma simplicidade desarmante. Ela fala com eles como criança, pede ajuda, pede paz. E a paz vem. E naquele momento, algo se estabelece dentro dela. Ela é amada. Não apenas acreditado, mas sentido, experimentado. Isso muda tudo, muda tudo. Talvez aqui seja o ponto mais importante para você, meu querido ouvinte. A vida espiritual ela amadurece quando os apoios desaparecem. Quando aquilo que sustentava já não sustenta. Quando você não consegue mais se apoiar nas pessoas, nas emoções, nos sentidos, nas sensações, nas certezas. E precisa decidir. Ou confia, ou se fecha. Teresinha escolhe confiar. Mesmo fraca, mesmo confusa. E Deus responde. Leve isso para sua oração, meu irmão. Pergunte com sinceridade: onde está o meu apoio hoje? O que é que eu me sustento? E se isso me fosse tirado, o que restaria? E mais profundamente, eu confio no amor de Deus? Ou apenas acredito nele? Que Santa Teresinha interceda por nós. E que com ela aprendamos a percorrer esse caminho escondido, onde Deus forma a alma no silêncio, na fidelidade e na confiança. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e até nosso próximo encontro.